Você conhece Paul Richard Blastus? O pesquisador que marcou a história da ciência com sua inteligência, perspicácia e autoconfiança. E o Newton da França? Talvez você tenha conhecido esse astrônomo e matemático como Pierre-Simon Laplace, ou apenas Laplace, considerado até hoje um dos cientistas mais importantes do mundo. A vida e a contribuição desses pesquisadores você vê agora no Engenharia Repórter. Boa noite! O nosso programa de hoje vai falar sobre esses dois grandes pesquisadores, Blastus e Laplace. Você pode ter até se esquecido deles, mas esses dois fizeram importantes descobertas para a ciência. Para dar início ao nosso programa de hoje, que está com um formato um pouco diferente devido à pandemia, vamos exibir uma entrevista que eu fiz essa semana por telefone com a engenheira de alimentos Bianca, que está formada há 3 anos. E eu quis saber, será que ela se lembra desses pesquisadores e de suas contribuições? Boa noite, eu estou fazendo uma entrevista com a engenheira de alimentos Bianca. Então, eu vou pedir, Bianca, para você se apresentar. Boa noite, Juliana. Primeiramente, muito obrigada por participar do Engenharia Repórter. Então, bom, meu nome é Bianca Azevedo Soares, tenho 27 anos, me formei pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Campo Mourão, pela Engenharia de Alimentos. Eu tenho 3 anos de formada, né? E hoje eu trabalho numa empresa de alimentos, no meu ramo. E durante a sua graduação, você já ouviu falar dos pesquisadores Blastus e Laplace? O Laplace, né, eu me recordo mais facilmente, principalmente ali da parte de cálculo numérico, que a gente vê um pouquinho sobre a vida e as pesquisas, né, dele. O Blastus eu me recordo um pouco menos, mas lembro que a gente acabou visualizando alguma coisa durante a graduação. Sim, e você acha importante aprender sobre a vida e as contribuições desses pesquisadores na engenharia durante a graduação? Com certeza, porque a gente entende, né, todo o contexto e da onde surgiu e aonde a gente pretende chegar com essas contribuições, né? Quando a gente vê de primeira mão ali, a gente não tem tanta maturidade na faculdade, a gente acha que a gente, tá uma perca de tempo, por que eu estou vendo isso? Mas depois, conforme a gente vai para o mercado de trabalho, a gente consegue perceber a importância desses pesquisadores nos nossos dia a dia. E você acha que aprender sobre as contribuições desses pesquisadores influencia os alunos da graduação a seguir na área da pesquisa? Eu acho muito importante, né? Porque tem muitos alunos que de primeiro momento não pensam em ir para essa parte mais didática e sim para a parte de indústria, mas depois que a gente vai conhecendo, tem toda essa contextualização dos ensinamentos e principalmente da onde a gente consegue chegar com essas teorias, isso é um jato de animação para os alunos, né? Então eu acredito que sim, porque é algo que vai incentivando cada vez mais a gente a pesquisar e ir atrás, né, dessas inovações e onde a gente quer chegar. Então tá bom, Bianca, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Engenharia Repórter. Eu sei que você é ocupada e você tirou um tempinho para falar com a gente, então muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer contribuir com você. Agradecemos mais uma vez a participação da Bianca aqui no nosso programa. E se assim como ela, você engenheiro ou estudante de engenharia, se lembra vagamente desses dois ou se esqueceu completamente, a equipe do Engenharia Repórter preparou uma matéria especial para você, começando pela vida e as contribuições de Paul Richard Blastus. Nascido em Berlim, na Alemanha, em agosto de 1883, Blastus foi um físico que dedicou seus estudos
a dinâmica dos fluidos, se tornando um colaborador científico de Prandtl. A consagração de Blasius teve início quando o cientista, juntamente com o auxílio de Prandtl e suas simplificações nas equações de Navier-Stokes, tentou desvendar o enigma da turbulência considerando a camada limite. Sua inteligência e dedicação resultou em um sistema de equações de duas equações diferenciais parciais para apenas uma equação ordinária de terceira ordem. Não contente em já ter deixado sua marca na dinâmica de fluidos, no ano seguinte, Blasius descreveu matematicamente o padrão de fluxo do fluido pelo tubo de Pitot, usando a teoria do fluxo potencial. Mas, como na ciência nem tudo são flores, Blasius não apresentou um projeto final, o que deu brecha para que Prandtl se aproveitasse do estudo, que no fim levou o seu nome e não de Blasius. Mas Blasius não parou por isso. 2 anos depois, ele fez um artigo que envolvia a teoria do potencial clássico aplicado a 2 casos, para a força exercida em um corpo imerso em um fluido com fluxo e para o fluxo potencial sobre represas. Esse estudo não foi direcionado à aplicação, mas também não foi inútil. Ele foi base para pesquisas sobre problemas gerais na dinâmica dos fluidos. No mesmo segmento, no ano seguinte, originou-se o Teorema de Blasius, onde o cientista reconsiderou os métodos matemáticos aplicados ao fluxo potencial e derivou a expressão para a força de um objeto posicionado em um riacho. Mas, novamente, esse estudo não teve uma contribuição de grande durabilidade. Não satisfeito com tudo que já tinha feito, Blasius derivou a lei relativa a fluxos turbulentos e, como tentava fazer desde o início, mostrou a importância das derivadas nas equações hidrodinâmicas. Mostrando que confiava em seus estudos e que seu conhecimento era de grande valia, Blasius chegou a afirmar que sua nova descoberta seria útil não apenas para o fluxo de água em tubos, mas sim para qualquer fluido newtoniano. Anos depois, os ingleses Stanton e Pennell puderam confirmar que, apesar de apresentar um certo narcisismo intelectual, Blasius estava certo sobre sua afirmação. Todos esses estudos foram apresentados em um espaço de tempo de apenas 6 anos. O trabalho de Blasius serviu para complementar estudos anteriores, como também serviu de base para estudos posteriores. Mas sua contribuição foi de grande importância para a fundamentação dos estudos da dinâmica de fluidos moderna. Tratando a matemática como um jogo de truques e acreditando em seus conhecimentos e potencial, Blasius conseguiu resolver problemas que pareciam sem solução. Graças a ele, assuntos, teorias e conceitos foram simplificados e hoje são amplamente utilizados. Ficou surpreso com a história desse cientista? Então não saia daí que a seguir apresentaremos Laplace, um dos cientistas mais importantes até os dias de hoje. Você que vai realizar o vestibular da UniOeste no dia 1º de agosto, lembre-se, em razão da pandemia, os horários de abertura dos portões foram ampliados. Pela manhã, o acesso ao local de prova será das 6h40 até as 7h40. E pela tarde, o acesso ao local de prova será das 14h10 até as 15h10. Boa sorte a todos os candidatos. Enquanto você aguarda o segundo bloco do programa Engenharia Repórter, eu tenho uma dica para você. O canal do professor Marcos Moreira possui conteúdos exclusivos para estudantes de engenharia. Se você ainda não conhece, se inscreve no canal, deixa o like nos vídeos para ajudar na divulgação e não perde a oportunidade de descomplicar esses conteúdos de engenharia. Entraremos agora na vida de um dos mais brilhantes cientistas de todos os tempos, Pierre-Simon Laplace. Matemático, astrônomo e físico, o francês organizou a astronomia matemática e resumiu e ampliou o trabalho de seus predecessores e ficou conhecido como Newton da França. Nascido em 1749 em uma cidade situada na Baixa Normandia, Laplace iniciou os seus estudos na escola da cidade e aos 16 anos ele foi estudar teologia na Universidade de Caen. Foi aí que ele descobriu o seu interesse pela matemática.
Então, nesse momento, ele decide se mudar para Paris e ter como mentor um dos matemáticos mais célebres da época, Jean D'Alembert. Mas, apesar das inúmeras cartas enviadas ao professor, Laplace não obteve retorno. Contudo, um trabalho de Laplace sobre mecânica mudou o rumo dessa história e chamou a atenção de D'Alembert. Agora, com a ajuda do professor, ele começaria a lecionar matemática aqui, na Escola Militar de Paris. Devido à sua impressionante pesquisa em astronomia sobre a perturbação dos movimentos planetários, onde demonstrou, através de cálculos, que não havia chance de colisão entre os planetas como era temido na época, conseguiu ingressar na antiga Academia de Ciências. Laplace se casou em 1788 com Marie Charlotte, com quem teve 2 filhos. Após a Revolução Francesa, ele se mostrou uma pessoa muito articulada politicamente, se mantendo próximo dos grupos que estavam no poder. Com isso, ele conseguiu alguns cargos e também honrarias. Entre os cargos que ele ocupou está o de senador, vice-presidente do Senado e também ministro do Interior de Napoleão Bonaparte. Sua vida como pesquisador pode ser dividida em 4 períodos. De 1768 a 1778, primeiro período, Laplace realizou estudos na área da mecânica celestial e probabilidade, desenvolvendo soluções para problemas de cálculo integral, cosmologia e chances de jogos. No segundo período, iniciou seus estudos na área da física e, junto com Lavoisier, construiu o calorímetro e contribuiu com a teoria relativa ao calor. O objetivo principal do estudo sobre a teoria do calor, desenvolvida juntamente com Lavoisier, era medir a quantidade de calor durante o processo de difusão de uma determinada quantidade de gelo. O estudo apresentou limitações para determinações dos efeitos do calor envolvendo reações químicas, combustão e respiração. Após várias tentativas sem sucesso de aplicar o método de outras formas, Laplace iniciou um programa para o estudo do equilíbrio entre calor e afinidade. No terceiro período de sua vida como pesquisador, entre os anos de 1789 e 1805, Laplace direcionou seus estudos na preparação do sistema métrico. Já o quarto período, que foi entre os anos de 1805 e 1827, ele desenvolveu a famosa transformada de Laplace, que é um método de solução integral para equações diferenciais. Dentre suas principais contribuições, o método da transformada de Laplace é mais utilizado, podendo ser usado em diversos ramos da matemática. Muitas vezes, a resolução de equações diferenciais não é algo simples. Apesar de ser possível resolvê-las de outras maneiras, a transformada de Laplace é mais utilizada por ser simples e direta. Nesse método, as equações diferenciais e problemas de valor inicial são transformadas em equações algébricas, podendo ser assim facilmente resolvidas. Sua considerada obra-prima foi o Tratado de Mecânica Celeste, publicado entre 1799 e 1825, que reuniu um conjunto de seus trabalhos matemáticos. Essa obra ficou caracterizada pela omissão de cálculos e extrema objetividade quanto à conclusão, o que a tornou uma obra concisa e de difícil leitura. Na área da probabilidade, publicou estudos de análise, onde demonstrou integralmente o teorema de D'Alembert sobre as raízes das equações algébricas. Para casos onde há lançamento de dados ou moedas, retirada de bolinhas de um recipiente ou de cartas de um baralho, a probabilidade do acontecimento dos eventos pode ser calculada através da definição de Laplace mostrada em seus estudos. Sua mais famosa hipótese sobre a origem dos mundos é conhecida como Teoria de Laplace e está presente em uma de suas obras que, traduzida para o português, leva o nome de Exposição do Sistema do Mundo. Nela, ele defende que o Sol e os planetas tiveram origem a partir de uma nebulosa. Pierre Simon Laplace morreu no dia 5 de março de 1827. Segundo historiadores, suas últimas palavras foram: "O conhecimento que temos das coisas é pequeno quando comparado à imensidão daquilo em que ainda somos ignorantes." Laplace foi um dos cientistas mais influentes de sua época e segue sendo até os dias atuais. Responsável por vários trabalhos de grande impacto para o meio científico, principalmente nas áreas da probabilidade e equações diferenciais, que são ensinados em cursos de graduação pelo mundo até os dias de hoje. E aí, gostou dessa edição do Engenharia Repórter? Então não perca a próxima, onde resolveremos problemas envolvendo balanço de energia e mostraremos programas do Scilab que podem te auxiliar na engenharia. Até lá!
precisa rotar. Ah,